Goiânia, 1987. Foi palco do maior acidente radioativo em área urbana do mundo, sendo superado apenas por área afetada pelo desastre de Chernobyl, na Ucrânia, ocorrido um ano antes, em 1986. Na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 até 7, o caso Césio 137 é considerado nível 5, ou seja, um acidente com consequências de longo alcance. O desastre resultou em mortes, contaminação de milhares de pessoas e sequelas irreversíveis. Olá, meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar do caso Césio 137, que ocorreu em Goiânia, aqui pertinho de nós, em 1987. Esse caso na época repercutiu bastante, porque ele foi apenas um ano depois da tragédia que aconteceu em Chernobyl. Então já se pode esperar que quando eles descobriram o que estava acontecendo em Goiânia, gerou uma preocupação imensa, por medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu em Chernobyl. Mas antes de começar, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, já vai deixando o like agora no comecinho mesmo, porque isso ajuda muito o canal. E se você conhece algum caso e tem interesse em saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente traz aqui também no canal. Sem mais palavras, bora pro vídeo. Após a desativação do Instituto Goiano de Radioterapia em Goiânia, o prédio ficou abandonado. A clínica havia sido desativada 2 anos antes, em 1985, até que 2 catadores recicláveis, Wagner Mota e Roberto Santos, buscando ganhar algum dinheiro, encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma das salas. A cápsula pesava cerca de 200 quilos de aço e chumbo. Pensando que tinham tirado a sorte grande, eles levaram o material para casa, mas nenhum deles tinha noção do que havia no interior do aparelho. O aparelho que foi encontrado era utilizado para tratamento de câncer, onde as pessoas que eram tratadas eram expostas a mínimas doses. E só esse feixe de radiação que essas pessoas na hora do tratamento recebiam já era o suficiente para deixar elas bem debilitadas. Agora você imagina ter contato direto com material radioativo, o que não poderia acontecer com as pessoas. 13 de setembro de 1987. Essa foi a data do início da tragédia, que tem repercussão até hoje ainda. Já em casa, os catadores tentaram desmontar toda a peça para vender separadamente cada componente. Eles demoraram cerca de 5 dias, mas mesmo assim não tiveram êxito. Depois de um tempo, já que eles estavam desmontando alguns componentes, eles começam a passar muito mal, sofrendo de náuseas, tonturas, diarreia. Assim, sem conseguir desmontar todos os componentes, eles decidem vender o material do jeito que estava para o ferro velho do seu Devair Ferreira. Após comprar a peça, o dono do ferro velho pede a seus 2 funcionários que desmontem o restante. Israel Batista, de 22 anos, e Adilson Alves, de 18 anos, conseguiram finalmente desmontar a cápsula e expondo cerca de 19 gramas de um pó branco, que era, sem eles saberem, o Césio 137. Esses funcionários morreram alguns dias depois que tiveram contato com material radioativo. Durante a noite dentro do ferro velho, Devair acabou vendo uma luz azul lá no fundo, brilhando muito. Curioso, ele foi até o local para ver e viu que era a cápsula que ele havia comprado anteriormente dos catadores. Ele ficou fascinado com o brilho, como se fosse uma coisa de outro mundo. Devair então toma a pior decisão que ele poderia tomar. Fascinado com aquele brilho azul, ele decide levar para mostrar a sua esposa, Maria Gabriela. Daí pra frente, a história só vai piorar. A notícia que um pó brilhava na ausência da luz e emitia um brilho azul muito bonito se espalhou por toda a cidade. Logo, todo mundo queria ver de perto como era esse tal brilho. Mais tarde, Devair acaba apelidando aquele pó de brilho da morte. A partir do contato que as pessoas tinham com Césio 137, começou uma contaminação em massa que se espalhou rapidamente pela cidade. Várias pessoas se contaminaram, tanto diretamente como indiretamente, tendo contato com pessoas que tiveram contato com o pó. Ivo, irmão de Devair, pegou um pouco do pó e levou para casa para mostrar à sua filha Leide das Neves, que tinha 6 anos de idade. Ele mostrou o pó brilhante para a menina enquanto ela jantava e comia ovo. A garota, infelizmente, sem saber de nada, aliás, ninguém na cidade sabia o que era aquilo, pegou um pouco daquele pó na mão, olhou de perto como ele brilhava. Após isso, ela continuou comendo sua refeição. O caso de Leite foi mais grave, porque enquanto ela estava comendo, com a mão suja de radiação, ela acabou ingerindo um material radioativo. Pouco tempo depois, várias pessoas começaram a passar mal. Devair se recusava a acreditar que aquele material cintilante, bonito, fosse a causa de todo o mal-estar que todos da sua família estavam passando. Sua esposa Maria decidiu levar aquela peça até a vigilância sanitária para obter mais explicações. Na vigilância sanitária, mesmo após os relatos da esposa de Devair sobre a sua desconfiança a respeito da peça, eles não deram muita importância para o assunto. A cápsula aberta de Césio 137
foi largada em uma cadeira por 2 dias, no mesmo local onde os funcionários descansavam e tomavam seu café. Pouco tempo depois, muitos também da vigilância sanitária começaram a se sentir mal. O físico Walter Mendes foi chamado para averiguar a suspeita de radiação. Ele foi até a casa da família de Devair e Ivo. Ao chegar perto da menina Lady, o medidor de radioatividade disparou. Imediatamente, ele acionou as autoridades sanitárias e deu o alerta de contaminação por radiação. A partir desse momento, Goiânia vira praticamente um campo de guerra. As primeiras análises apontavam que o ferro velho de Devair e a casa dele eram os pontos com maior nível de radiação, mas como Devair tinha dado várias amostras para as outras pessoas, a radiação se espalhou por toda a cidade, e 7 áreas de Goiânia tiveram que ser evacuadas. Para piorar a situação, o governo decidiu esconder das pessoas o que realmente estava acontecendo, dando a desculpa que havia um vazamento de gases. Dessa forma, ele acabou expondo várias outras pessoas, como policiais, bombeiros, servidores públicos, à radiação, sem ao menos eles saberem o que estava acontecendo. Mais de 112 mil pessoas foram levadas até o estádio olímpico para passarem por um tipo de triagem, onde lá eles mediam a radiação e separavam as pessoas muito contaminadas das que estavam em contaminação baixa. Esse monitoramento mostrou que 129 moradores de Goiânia estavam gravemente contaminados, com alto nível de radiação em seu corpo. Para entender melhor o que aconteceu com essas pessoas, precisamos falar um pouco sobre a unidade de medida de radiação absorvida pelo corpo, chamada Gray. Quando fazemos uma exposição de raio-x, por exemplo, somos expostos a uma dose muito pequena de radiação, equivalente a 1 milésimo de Gray. No entanto, a partir de 1 Gray, as células sanguíneas começam a ser danificadas e podem morrer. Dose superior a 4 Gray são geralmente fatais. As 4 vítimas fatais desse caso, todas eram ligadas ao ferro velho e foram expostas a uma dose de radiação estimada em cerca de 5 Grays. Israel e Admilson, os funcionários que manipularam o aparelho, e Maria Gabriela, a esposa de Devair, sofreram os efeitos da radiação, como hemorragia interna, dificuldades respiratórias, que culminaram na morte dos 3. O caso mais grave foi o de Lady, a sobrinha de Devair, que jantou com as mãos sujas de césio. Ela foi exposta a 6 Grays, que fez com que ela sofresse danos nos rins, pulmões, hemorragia interna e perda de cabelo. Lady chegou a ficar isolada em um quarto de hospital. Os funcionários tinham medo de se aproximar da menina. Infelizmente, ela não resistiu e também acabou falecendo no hospital. Após a morte da menina, cerca de 2.000 pessoas tentaram impedir o sepultamento dela, com medo que o corpo dela contaminasse toda a área onde ela seria sepultada. Então ela acabou tendo que ser sepultada dentro de um caixão de chumbo, no qual teve que ser levantado por um guindaste. O caso do Césio 137 mobilizou toda a cidade, causando pânico e medo a toda a população. A descontaminação da área afetada só começou no dia 30, cerca de 16 dias depois que a cápsula de Césio foi aberta. Começou então uma operação de guerra para a descontaminação dos locais. A casa de Devair e o Ferro Velho eram os locais onde havia maior concentração da contaminação. O Brasil, nessa época, não dispunha de nenhuma agência nuclear preparada para esse tipo de situação. Foram mobilizados funcionários da prefeitura, policiais, bombeiros, funcionários da Defesa Civil. Muitos adoeceram anos depois por trabalhar no local sem a devida proteção. Casas foram destruídas por inteiro, animais domésticos sacrificados, e houve a suspeita de contaminação das águas da cidade. Goiânia vivia um caos. Os escombros das casas, a cápsula de Césio 137 e objetos pessoais foram armazenados em tambores e levados para um depósito em Abadia de Goiás, onde permanecem até hoje, coberto por uma espessa parede de concreto e chumbo. Oficialmente foram contabilizadas só apenas 4 vítimas: os 2 funcionários do Ferro Velho, Israel Batista, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18 anos. A esposa de Devair, Maria Gabriela, e a sobrinha de Devair, filha de Ivo, Lady das Neves, que tinha apenas 6 anos. Essas foram 4 vítimas que foram contabilizadas. Extraoficialmente, muitas outras pessoas morreram vítimas dos efeitos colaterais. Ivo acabou se culpando pela morte de sua filha. Ele entrou em depressão e fumava 6 maços de cigarro por dia. Por conta disso, ele desenvolveu um enfisema pulmonar e morreu. Já Devair sobreviveu aos efeitos imediatos da radiação, mas acabou entrando em depressão e no alcoolismo ao longo dos anos. Segundo ele se sentiu culpado pelo acidente, uma vez que toda sua família havia sido contaminada e sua esposa perdeu a vida. Ele morreu em maio de 1994.
O atestado de óbito indicava cirrose hepática, e alguns exames apontaram que ele tinha câncer em 3 órgãos. Já as pessoas que passaram por todo aquele pesadelo sobraram para elas apenas o preconceito. Todos tinham medo de se aproximar de quem tinha sido contaminado pelo Césio 137. Medo daquelas pessoas que não tiveram culpa de serem contaminadas poder contaminar mais pessoas. Também os imóveis da região desvalorizaram, despencaram o valor. Quem tinha que vender, vendia a preço de banana. Muitas das pessoas tiveram que vender seus imóveis e ir embora por conta do preconceito, pois todos tinham medo que aquele local ainda estivesse contaminado. Em Goiânia existe até hoje, depois de 36 anos, pessoas que lutam contra o preconceito. Os médicos já confirmaram que todas as pessoas que sofreram com radiação em 1987 estão livres de radiação. Mesmo assim, eles ainda continuam sofrendo algum tipo de preconceito. Pessoas que não chegam perto, pessoas que dizem para as outras não chegarem perto, que pode haver uma contaminação, mas infelizmente é só preconceito, é só coisa da cabeça das pessoas. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você tem alguma sugestão, alguma curiosidade, deixa aqui embaixo, a gente vai estar trazendo aqui no canal também. E é isso aí, aqui vai estar o último caso que a gente postou no canal. Vai lá dar uma olhada. Se vocês gostarem, dá aquela curtida e até a próxima. Aguardo vocês.